Gravando, senhor presidente. Obrigado. Bom dia. Iniciamos o julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 6 de agosto de 2024, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Todo juiz já confirma a presença do sistema de parte. Vou iniciar a sessão. Temos 3 processos no dia de hoje. Então, vamos iniciar os trabalhos com o processo de Drogaria São Paulo S.A., recurso ordinário de minha relatoria. Doutora Camila, a doutora só vai acompanhar, correto? Correto. A doutora quer que registre a presença da doutora aqui? Por gentileza, presidente. Ok. Muito bem, recurso ordinário, interposto contribuinte, contra a lesão proferida pelo DTJ, que julgou procedente o AIM. A acusação fiscal acreditar-se indevidamente ICMS por meio da emissão e escrituração do livre registro de entradas das notas fiscais eletrônicas, cuja natureza da operação informada foi ICMS referente cartão débito ou crédito. Os valores dos créditos indevidos foram transcritos para as guia de informação e apuração do imposto. Inconformado com a decisão da primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, requerendo a nulidade do lançamento fiscal, o cancelamento integral da autoinfração, subsidiariamente a redução da multa, a limitação dos juros da taxa Selic e sua incidência após o segundo mês da lavatura do AIM. A douta representação fiscal manifestou-se por não recurso ordinário. A sexta Câmara Julgadora deu provimento ao recurso ordinário. O pedido de retificação julgada da Fazenda Pública Estadual foi não conhecido pela Colônia na sexta Câmara Julgadora. A Câmara Superior anulou a decisão proferida pela Colônia na sexta Câmara Julgadora. O procedimento de pedido de retificação julgado contra o contribuinte foi indeferido. A protesto de sustentação oral, este é o relatório. Então, esse processo também já foi julgado anteriormente para a sexta Câmara Julgadora. No entanto, essa decisão foi anulada pela Câmara Superior, que determinou um novo julgamento. Então, vou passar o voto. No tocante à alegação de nulidade da decisão recorrida, não existe razão autuada. A matéria referente à substituição tributária, a partir de 1/2/2008, consta expresso relatório circunstanciado, ou seja, diversamente alegado, fez parte das razões do lançamento fiscal. Assim, não se trata de novo elemento trazido pela decisão recorrida. Ademais, a decisão recorrida ofereceu suas razões de decidir nos índices 16 a 32 do decidido, que não foram objeto da alegação de nulidade em questão. Destarte não acolhe a pretensão da nulidade da decisão recorrida. Relativamente à alegação de nulidade da autoinfração, pela observância dos preceitos legais contidos na portaria CAT 115/2014, não aceita razão recorrente. Os procedimentos da Comissão de Controle de Qualidade, como o próprio nome denota, são voltados ao controle da qualidade do trabalho de fiscalização, prévia lavatura do AIM, ou seja, antes da existência da autoinfração. O ilustro Dr. Paulo Gonçalves da Costa Júnior, no processo DT 5.40.48.662/2014, bem exposto. Diz o seguinte: os requisitos de autoinfração estão exaustivamente previstos no artigo 34 da Lei 13.457, dentre os quais não figura a comprovação reclamada pelo contribuinte, devendo-se assentar que os requisitos da lei estadual são ainda mais detalhados que a previsão contida no artigo 142 do Código Tributário Nacional. Por outro lado, a portaria CAT 115/2009 não pretendeu acrescentar outro requisito de validade aos lançamentos tributários, prestando-se, antes, ao contrário, ao aprimoramento dos trabalhos da fiscalização e elaboração do autoinfração, tração de diretrizes de lei de administração tributária e que não se presta a embasar pedidos de anulação dos lançamentos. Diz ainda, registre mais que eventuais irregularidades do lançamento podem ser suscitadas pelos autuados e deve ser objeto de prestação contencioso administrativo e judicial, com que se cumpre o imperativo da ampla defesa contraditória. Volto a dizer, o processo administrativo tributário se inicia com a apresentação da defesa após a lavatura da infração, conforme artigo 33 da Lei 13.457. Assim, não houve qualquer ofensa contraditória, posto que o contribuinte teve a oportunidade de apresentar a defesa, bem como recorrer da ação primeira instância, atividades que efetivamente exerceu nos pendentes autos. Nesse sentido, o TJSP apreciou a matéria e entendeu que o referendo à Comissão de Controle de Qualidade não é pré-requisito essencial à lavatura e validade da infração. Apelação civil número 10.09.180.90/2014, 826.05/97, relator desembargador Torres de Carvalho, transcrito aqui no meu voto.
Ainda, o artigo 11 da Lei 13.457 dispõe que as incorreções ou omissões de auto-infração não acarretarão a nulidade, quando nele constar elementos suficientes para se determinar com segurança a natureza da infração e a pessoa infrator. A determinação da pessoa infrator e da infração decorre de provas e refere à Comissão de Controle de Qualidade, não constitui prova nem da infração nem do infrator. Assim, a sua eventual ausência não é causa de nulidade da infração, conforme espécie de determinação legal, tratando de matéria alheia ao processo administrativo tributário, não havendo, portanto, omissão de formalidades ou procedimentos essenciais. Assim, o controle de qualidade não constitui pré-requisito à altura e validade da infração. Por fim, a Câmara Superior apreciou a matéria e sedimentou entendimento em desfavor da requerente, como exposto no processo da ETC 1.41.34259-8, 2020, relator Dr. Alberto Bodicai. Destaque não ocorreu a petição requerente. No tocante à alegação da não observação do trânsito julgado da ação judicial número 012-105-74-2005, 826-0053, passos por um entendimento. A Procuradoria-Geral do Estado, órgão competente para a atuação perante o Poder Judiciário, expôs o seguinte entendimento quanto decidido da referida judicial. Diz o seguinte: conforme bem relatado, o venerado acordo providenciar recurso de apelação da ação declaratória mortal não tratou da taxa de administração dos cartões de crédito e débito. E realmente não há que se falar a aplicação da súmula 237 do STJ no caso vertente, uma vez que não há similitude entre encargos relativos ao financiamento e taxa de administração de cartões de crédito e débito. Diz ainda, de fato, muito embora o pedido de início da ação faça referência explícita à taxa de administração de cartões de crédito e débito, o venerado acordo transitar julgado baseou-se apenas nas súmulas 237 do STJ. Nesses termos, caminha o entendimento. Nesse sentido, expôs o doutor Valério Pimenta de Moraes no processo da ETC 2, 4107-111 de 2018, perante a Câmara Superior, transcrito aqui no meu voto. Destaque não ocorreu a pretensão da requerente. Quanto à multa aplicada, a matéria está pacificada na Câmara Superior CETIT, adota o entendimento exposto no processo da RT 8, 4042-460-2014, relatora Dr. Antônio Augusto Pereira de Carvalho, também transcrito aqui no meu voto. Tanto destaque não ocorreu a pretensão requerente. Em relação aos juros de mora e a atualização do valor básico das multas, as matérias estão pacificadas nesse TIT. A súmula 10 revisada desse TIT exposto. Os juros de mora aplicáveis ao montante do imposto e multas de alta inflação estão limitados à taxa Selic. A atualização da base de cálculo da multa foi pacificada nesse TIT por meio da súmula 13. É legítima a atualização do valor básico da multa nos termos do parágrafo 9º, artigo 85 da Lei 6374. Observe o entendimento do Dr. Paulo Gonçalves da Costa Júnior no julgamento do processo da RT 12, 1033-298-2011, na Câmara sobre esse TIT. A possibilidade de ser juros sobre a multa é questão que, salvo o melhor juízo, já se pacificou na jurisprudência pátria. Dizendo o artigo 85, parágrafo 9, na Lei 6374, na redação que foi dada pela Lei 13.918, é expresso afirmar que as multas devem ser calculadas sobre respectivos valores básicos atualizados, conforme dispõe o artigo 96. A multa sem atualizada fica sujeita a juros de mora, que continuam a ser aplicados a partir do segundo mês subsequente à lavatura do AIM, estando observado também o artigo 96, inciso 2, da indigitada Lei 6374. O artigo 52 da Lei 13.557 determina o caráter vinculante das súmulas pensuais do CETIT. Assim, as súmulas 10 e 13 não podem ser afastadas. Assim, mantém a atualização mantém a atualização da base de cálculo da multa aplicada à inflação, com a limitação da aplicação dos juros ao montante do imposto e multa à taxa Selic. O exposto com isso e dou parcial provimento ao curso ordinário, apenas para limitar a aplicação de juros ao montante do imposto e multa à taxa Selic. Assim que eu voto, só um momentinho que eu vou fazer uma pequena correção aqui de erro de digitação. O voto registrado é uma matéria já bem conhecida do tribunal, então se estou seguindo o entendimento da Câmara Superior, que já apreciou a matéria, então eu conheço e dou parcial provimento ao curso ordinário apenas para limitar os juros à taxa Selic. Assim que eu voto. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença.
Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido nos termos do meu voto. Agradeço a presença da doutora Camila. Um bom dia. Obrigada, presidente. Desejo uma ótima sessão a todos e peço licença para me retirar. Obrigado, bom dia. Passa para o processo comercial de cereais e transporte Fuga Limitada, recurso ordinário, relator Dr. Carlos Henrique. Só um momento que eu vou fazer registro da ausência do patrono. Muito bem, doutor Carlos Henrique nos apresenta os autos. Ok, presidente, obrigado. O auto de infração é composto de uma infração. No período de janeiro de 2013, infrações relativas aos livros fiscais contábeis e registros magnéticos. No período de janeiro de 2013 a dezembro de 2014, deixou de escriturar vários documentos fiscais, eletrônicos, notas fiscais relativos à entrada de mercadoria do estabelecimento, perfazendo tais operações no montante de tanto, sendo certo que já se encontra escriturar as operações do período. Fase prova, infração demonstrativo de 593, elaborado a partir das informações extraídas da base de dados dessa fase através da ferramenta e tal. Inconformada com a atuação da empresa recorrente de apresentou defesa, folha 180 e 185, a autoridade fiscal se manifestou rebatendo todas as informações da empresa, requerendo a manutenção do auto de infração. A decisão de primeira instância julgou procedente o auto de infração, mantendo as penalidades. A empresa atuada inconformada apresentou recurso ordinário para esse egresso tribunal de folhas tais, revisando os argumentos apresentados à defesa, como falou o pedido de sustentação oral. A representação fiscal apresentou parecer de folhas tais e suas contra-razões, propugnando pelo não provimento do recurso ordinário. A empresa apresentou memoriais, reiterando de forma reiterada, reiterou a reforma da decisão de primeira instância. A 10ª Câmara, julgadora deste egrégio tribunal, converteu o julgamento em diligência para que a autoridade fiscal se manifestasse sobre os documentos juntados pela empresa autuada, especialmente acerca das guias substitutivas relativas ao período de janeiro de 2013 a dezembro de 2014. A autoridade se manifestou no sentido que a empresa enviou ao banco de dados da Cefaz as guias substitutivas do período de janeiro de 2013 a dezembro de 2014, em 18 de 11 de 2015, dentro do prazo legal concedido, corrigindo os valores de aquisições de mercadorias em diversos CFOPs, mas sem qualquer alteração nos valores dos saldos devedores mensais, já que tais operações comerciais não lhe conferiu direito ao crédito CMS. A representação fiscal apresentou ao parecer considerando cumprida diligente e pugnando pela manutenção da decisão recorrida. A recorrente se manifestou sobre o documento de diligência, reiterando o pedido de cancelamento da infração e aplicação do artigo 527 e apresentou memoriais e razões finais. O recurso ordinário foi parcialmente provido para reduzir a multa para 30%. Fazenda Pública formulou o pedido de retificação julgado, alegando que o erro resultado em desvio de realidade dos fatos, postos que contenda admitindo o fato existente como inexistente mesmo qualquer recurso especial, propugnando pela nulidade ou reforma a parte da decisão recorrida que reduziu a penalidade do auto de infração. A empresa apresentou recursos especiais, as contra-razões e recursos especiais, rebatendo os argumentos da Fazenda Pública. Foi negado o provimento do pedido de retificação julgado pela 8ª Câmara, o pedido de retificação julgado. A empresa apresentou memoriais, reiterando pedido pelo não provimento do recurso fazendário. A representação fiscal requereu, folhas 1994, a aplicação da súmula 10 para limitar a variação da taxa Selic, o índice empregado para cálculo de juros de margem decorrente dos créditos lançados no auto de infração. A Câmara Superior desse egrégio tribunal de taxa determinou as folhas 1997 a 2001 o retorno de remessa dos autos para a Câmara CO, para que esta analise apresente os requisitos para aplicação do artigo 527-A, em especial os antecedentes fiscais e o suporte econômico da empresa. Recebidos os autos, mesmo concluído o relatório. Bom, vamos lá. Vou direto ao voto.
A Câmara Superior anulou a decisão proferida em sede de recurso ordinário, determinando o retorno ao processo à Câmara Julgadora para análise da presença dos requisitos de aplicação do 527-A do RICMES, em especial os antecedentes fiscais e o porte econômico da empresa atuada, entendendo que estes não foram ponto de objeto de julgamento, apesar de suscitados pela corrente nas contas razões de recurso ordinário de folhas 1725. Nos termos do artigo 527-A, para redução ou relevação de multa, há necessidade que sejam preenchidos os requisitos previstos em lei, sendo que a referida prova é condição essencial à concessão de qualquer um dos mencionados benefícios e que o ônus da prova é de quem os pleiteia. Ou seja, para se conceder a redução ou relevação de penalidade de caráter tributário, o órgão julgador administrativo deve observar os exatos termos da lei em regência. Deste modo, a concessão dos benefícios da redução e relevação da penalidade tributária não deve ser fruto de mera benevolência, ainda que o comando contido no artigo 527-A afirme que o julgador poderá, como termo facultativo da concessão, desde que considerado seu parágrafo 3º, os quais, segundo o legislador, deverão ser levados em consideração porte econômico e os antecedentes fiscais do contribuinte. No tocante aos antecedentes fiscais, observo que pesa a empresa apenas este auto de infração, eis que o auto de infração final 6459, e que foi liquidado pela empresa no dia 10 de 3 de 2016, restando descaracterizada a reincidência. Relativamente ao porte econômico, porte da empresa, nos termos do artigo 10.165 de 2007, enquadra-se como empresa de grande porte a pessoa jurídica que tiver receita bruta anual superior a 12 milhões, enquanto a Lei 11.638 de 2007, artigo 3º, estabelece que considera de grande porte sociedade ou em conjunto de sociedades sob controle comum que tiver no exercício social anterior, ativo superior a 240 milhões de reais, ou receita bruta anual superior a 300 milhões. A empresa atuada como comprova a documentação acostada, as folhas 1956 e 1957, possui capital social de R$ 1.465.000 reais, não se enquadrando como empresa de grande porte. Por outro lado, a infração foi praticada sem dolo, fraude ou simulação e não a exigência do imposto. No caso, esse julgador, dentro do seu conhecimento e do comportamento regular da empresa atuada, não vê óbvios para conceder o referido benefício penalático, tendo em vista a ausência de dolo, fraude, simulação e inexistência de má-fé, ausência de dano ao erário, inexistência de imposto a ser pago, a autuada e não ser a empresa, e a empresa não é de grande porte e não se qualifica como residente comumente à época dos fatos. Por tudo acima exposto, decido por conhecer dar provimento parcial ao recurso ordinário para reduzir a multa de 30% do valor inicial e, em observância à súmula 10, regressa ao tribunal determinar os juros de incidente sobre o principal para a atualização básica da taxa Selic, mantendo os demais pontos da decisão proferida em sério julgamento, que julgou parcialmente procedente a auto-infração do mútuo lavrado. É assim como eu voto, presidente. Agradeço, doutor Carlos Henrique. Pedir apenas para fazer o registro do voto. Senhor presidente, se me permite, eu gostaria, após o registro do voto do doutor Carlos, fazer uma manifestação em sessão. Ok. Ok, Pedro. Já está registrado, Pedro. Ok, vou solicitar aqui, aí eu coloco a minha manifestação, leio e aí a gente pode passar aos debates. Pode ser? Pode ser. Já está concedido, doutor Pedro. Obrigado. Bom, acho que já está disponível aos senhores aí, então passo a leitura. Bem, com todo respeito ao voto do ilustre juiz relator, entendemos que não é caso de redução ou relevação da penalidade. A uma porque a autuada faturou mais de 16 milhões de reais em 2013, como ela própria diz, as folhas tais, o que a caracteriza inequivocamente como empresa de grande porte, aí divergindo com todo respeito ao entendimento do Dr. Carlos.
A duas, porque a infração de falta de pagamento de notas, falta de escrituração de notas fiscais de entrada, perdurou por um período de 2 anos, de janeiro de 2023 a dezembro de 2020, de janeiro de 2013 a dezembro de 2014, causando-nos estranheza tal erro passar despercebido na contabilização de seu estoque e na escrituração de seu livro registro de inventário, já que se tratava de material de uso em consumo do próprio estabelecimento. A três, porque analisando o recurso ordinário da autuada, em nenhum momento é apresentado qualquer justificativa para seu modus operandi em desacordo com a legislação, além de não fazer prova de que preenche os requisitos estabelecidos pela legislação para fazer jus ao benefício, apenas o pleiteia. A quatro, porque analisando os antecedentes fiscais da empresa, encontramos outro auto de infração lavrado contra a autuada, número tal, o qual possui duas acusações relativas ao mesmo tema material de uso e consumo: falta de recolhimento de diferencial de alíquota e crédito indevido. Contra referido AIM, não foi apresentada defesa e foi liquidado conforme o Dr. Carlos trouxe a informação. A 5, porque a falta de escrituração de documentos de entrada é infração que presume a ocorrência de omissão de operações e prestações de serviços tributáveis realizadas sem o pagamento do imposto, conforme o artigo 15.9a do regulamento do ICMS, que é um fato extremamente grave. Trago aqui a legislação, senhores. A 6, porque o pagamento do AIM com os descontos previstos em lei, no prazo de 15 dias, reduziria substancialmente o valor da multa, para cerca de apenas 30% do valor originalmente lavrado, sem a necessidade de movimentar toda a máquina do contencioso tributário com seus custos inerentes. Assim, somos pela não redução da multa no presente caso, com o consequente não provimento do recurso ordinário, apenas limitando-se à taxa de juros do imposto e da multa de acordo com o novo teor da súmula 10 deste tribunal. Este é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Pedro. O processo está em discussão. Bem, em princípio, doutor Carlos, eu não teria óbice em reduzir a multa, né? Tá, No entanto, no meu parâmetro, num caso desse, eu faria uma redução para 50%, tá. tá? Não menos que isso, pela última razão que o doutor Pedro falou na sua manifestação, né, que 30% é um benefício que ele poderia ter utilizado lá atrás sem precisar movimentar a máquina administrativa, né? Então, no caso desses, assim, eu aceitaria uma redução para 50%, né, que eu acho que é razoável. Tá. Então, eu vou fazer uma Concordo com a posição preferência. do Dr. Inácio. Acompanho o Dr. Inácio nesse Doutor posicionamento. Rafael? Vamos lá. Eu acompanho o Dr. Inácio nesse posicionamento, de que há uma redução de até 50%. Até 50% acho que é excessiva a redução. Eu vou só escrever uma preferência, só um momentinho.
Muito bem, eu fiz uma preferência, vou passar a leitura. Acompanhe integralmente o voto do legislador, dividindo apenas quanto ao percentual da redução da multa. Considerando a quantidade de notas fiscais não escrituradas, bem como que a redução da multa para 30% poderia ter sido requerida pela autuada no prazo apresentado na defesa, hipótese que evitaria o dispêndio do processo administrativo tributário, entendo pela aplicação da redução da multa para 50% do valor originalmente exigido pelo auto de infração, pressuposto conhecido parcial pelo menos ao recurso ordinário. Então é assim que eu voto. O processo está em discussão ainda. Não havendo mais inscritos, eu vou... Só um momentinho. Eu vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. E vou iniciar a votação. Iniciada a votação, recurso ordinário comercial de Transporte Fuga Limitada foi conhecido e parcialmente provido. Foi uma decisão dividida, então prevalece meu voto. Só um momentinho. A doutora Heloísa entrou na sessão. Doutora Heloísa, veio acompanhar algum processo? Oi, bom dia. Sim, Bom dia. eu vim acompanhar justamente o da comercial, o que está em pauta agora. Ah, ok. Tá bom. Então, nesse processo, o processo foi conhecido e parcialmente provido, com a redução da multa para 50%. Tá certo, obrigada. Tá bom? Obrigado. Só um momentinho que o sistema ficou um pouco lento. Passar para o processo de RT Distribuidora Nacional de Papéis e Suprimentos EIRELI, recurso misto em relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da ausência do patrono. Doutor Pedro, como tem recurso misto, o sistema pede para registrar a presença da representação fiscal. Doutor Pedro, quer fazer registro ou dispensa? Eu dispenso, senhor presidente. Cada Câmara age de um jeito, né? Algumas colocam o meu RG e tal, mas eu dispenso, não há problema. Eu faço a sustentação oral se eu achar conveniente depois da leitura do voto, sem problemas. Obrigado. Trata-se de recursos ordinários, recurso de ofício, contra a decisão PVBD TJ1, que julgou parcialmente procedente o auto de infração. O contribuinte foi acusado de deixar de pagar o ICMS-ST por meio de Guia Nacional de Recolhimentos Especiais, devido à condição de responsável pela antecipação do imposto por entradas no estabelecimento, nos termos do artigo 426-A do regulamento, de mercadorias procedentes de outras unidades de federação, não signatárias de acordo com o Estado de São Paulo, sujeito ao regime de submissão tributária. O contribuinte foi notificado a apresentar as Guias Nacionais de Recolhimentos Especiais, não atendendo a notificação. A decisão primeira instância julgou parcialmente o procedente o AIM. A doutora interpretação fiscal ofertou parecer propugnando o provimento parcial do recurso de ofício, com restabelecimento da agência fiscal contra as notas fiscais emitidas pela Prêmia Importação e Exportação Limitada. O contribuinte apresentou contra-razões requerendo improcedimento de recurso de ofício
Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, apresentando as seguintes alegações. Não responsabilidade recorrente substituída pela retenção e pagamento de ICMS ST, não aplicação de regime de substituição tributária para partes das mercadorias adquiridas pela recorrente. Por fim, requer em proceder à autuação. O responsável solidário interpôs recurso ordinário, alegando a não configuração da responsabilidade solidária do recorrente e requerendo o afastamento da sua responsabilidade. Só um momentinho só. O procedimento de pedido de retificação julgada autuada foi deferido. A DTJ1 conheceu e deu provimento ao pedido de retificação julgada autuada com redução adicional do crédito tributário. A douta imputação fiscal foi ao parecer propugnando o não provimento de custo de ofício. A autuada apresentou novo pedido de retificação julgado cujo processamento foi deferido. A DTJ1 conheceu e deu provimento ao pedido de retificação julgada autuada sem redução adicional do crédito tributário. A autuada ratificou as razões do curso ordinário. A douta imputação fiscal manifestou-se pelo não provimento do curso ordinário da autuada e do responsável solidário. Inicialmente, passo a apreciar o recurso de ofício. A decisão primeira instância excluiu da acusação fiscal as operações relativas às notas fiscais emitidas pelo Comercial Sul Brasil e Prêmio Importação e Exportação. Em retificação julgado, a decisão primeira instância excluiu as notas fiscais emitidas pela Golden Distribuidora, listadas aqui no meu voto, e Suzano Papéis Celulose também listada aqui no meu voto. A douta imputação fiscal, em seu parecer, requer o restabelecimento da agência fiscal contra as notas fiscais emitidas pela Prêmio Importação e Exportação, e no mais, a manutenção da decisão primeira instância. Inicialmente, observe o recurso de ofício, data e verdade e o exame necessário. Segundo Nelly Júnior, acerca da natureza jurídica, instituto jurídico e apreço, trata-se de condição de ser eficaz a sentença, que, embora existente e válida, somente produzirá efeitos depois de confirmada pelo tribunal. Nesse sentido, nos dizeres de Shimura, diz o seguinte, quer dizer, em princípio, pode-se afirmar que a remessa obrigatória encerra um prolongamento do estado de ineficácia da sentença. A sentença existe e é válida, apenas permanece em um estado de latência, não produzindo efeitos concretos, enquanto não reapreciada em segundo grau. Assim, o reexame necessário devolve sempre toda a matéria controvertida, importando, portanto, o defeito devolutivo em sua totalidade. Na mesma obra, Shimura, todavia, no reexame necessário não existe as razões do inconformismo de uma das partes, vez que trata de imposição legal dirigida ao juiz de remessa ao segundo grau. Portanto, o recurso de ofício, independentemente do entendimento das partes, cabe ao julgador reapreciar a matéria decidida pela instância qual, tendo a prerrogativa da livre apreciação das provas, como garante o artigo 26 da Lei 13.457. Note-se que a Fazenda Pública Estadual é uma das partes, ou seja, não é auditor fiscal atuante e nem a douta representação fiscal. O pagamento antecipado previsto no artigo 426-A do regulamento é amplo no sentido da exigência do recolhimento antecipado em qualquer caso, ou seja, independentemente de haver acordo entre os estados, como expõe José Roberto Rosa, diz o seguinte: o Estado de São Paulo exige que o comerciante paulista adquirente recolha antecipadamente semestres das operações subsequentes, por ocasião da entrada da mercadoria em território paulista, podendo ser sujeito a ST. Atenção, o artigo 426-A é amplo no sentido que exige recolhimento antecipado em qualquer caso em que um produto aqui em São Paulo tenha ST e o remetente de outro estado não efetuou a retenção. No caso da Comercial Sul Brasil Limitada, embora haja acordo entre o Estado de Minas Gerais, o estabelecimento não possui inscrição estadual no Estado de São Paulo para substituição tributária, conforme as notas fiscais de folhas 438 a 456. Assim, não basta que haja destaque do ICMS-ST nas notas fiscais, mas sim prova do efetivo recolhimento antecipado, não havendo ainda GARI que comprove o pagamento do imposto devido. Observe a resposta à consulta tributária 5062 de 2015. Enquanto não foi efetivada a inscrição estadual, enquanto não efetuada a inscrição estadual, o sujeito passivo por substituição, estabelecido em outro estado, deve efetuar recolhimento de imposto devido ao estado em relação a cada operação, por ocasião da série mercadoria de seu estabelecimento por meio de Guia Nacional de Recolhimentos Especiais. A necessidade da inscrição estadual também foi exposta pela resposta à consulta tributária 1712 de 2016. Se o substituto tributário estabelecido em outro estado não estiver inscrito no estado de São Paulo, deverá efetuar recolhimento antecipado do imposto devido a esse estado em relação a cada operação por meio da saída de mercadoria em seu estabelecimento por Guia Nacional de Recolhimentos Especiais. Assim, não havendo inscrição estadual, o fornecedor do estado deve realizar os recolhimentos por Guia Nacional de Recolhimentos Especiais, ou seja, o mero destaque do semestre nas fiscais não é suficiente para demonstrar que houve a retenção antecipada. Em relação à prima, importação e exportação, não há acordo no estado de São Paulo, não há acordo entre o estado do Paraná
e assim o estabelecimento também não possui inscrição estadual do Estado de São Paulo para substituição tributária, conforme notas fiscais de folha 457 a 525. Não bastando que haja destaque CMST nas notas fiscais, mas sim prova do efetivo recolhimento antecipado. Observe a resposta à Constituição Tributária 4182/2014. Substituição tributária, ausência de acordo, protocolo, convênio entre Estado de origem e Estado de São Paulo. No recebimento de mercadoria diretamente do Estado, sem retenção antecipada, por ser remetente estabelecido no Estado de São Paulo, não signatário de acordo do Estado de São Paulo, o adquirente paulista é responsável pelo recolhimento do imposto devido na operação própria e na subsequente como substituto tributário. Impossibilidade de constar no documento fiscal a retenção e o destaque semestre a título de substituição tributária, quando o remetente não é sujeito passivo por substituição. Diversamente da ação primeira instância, o auditor fiscal prestou informação sobre os pagamentos existentes dos sistemas fazendários. E o seguinte, ao solicitar que seja verificado, certificando-se tais recolhimentos efetivamente com os sistemas fazendários, verificando na conta fiscal do contribuinte, onde deveriam estar informados os recolhimentos, caso tivessem sido efetuados corretamente, em nome RT, não há recolhimentos que constam qualquer pagamentos. Assim, em nome da autuada, não consta qualquer recolhimento devido por antecipação. As guides de folha 465 e 425 estão em nome da prima importação e exportação, ou seja, os pagamentos foram feitos por terceiro, em nome deste, não havendo, portanto, recolhimento do imposto em nome da autuada, que tinha a obrigação legal de realizar os pagamentos, especialmente quando não há acordo entre o Estado do Paraná para a adimplência da referida obrigação pelo remetente das mercadorias. O STJ assim se pronunciou, relatora ministra Helena Calmon. Inexistindo convênio ou protocolo interestadual que estabeleça a responsável tributária por substituição para remeter as mercadorias adquiridas pelo remetente do Estado, é do destinatário o dever de antecipar o pagamento semestre sobre as mercadorias que adquire para promover sua circulação. A Câmara Superior no processo 16.40.33.551/2014, relatoria do Dr. Fábio Henrique Bolinho Cruz, expôs. Quanto aos itens 3 e 4 da acusação, trata-se de situação que o contribuinte estava obrigado a calcular e recolher o ICMS de substituição tributária, na condição de substituto da aquisição de mercadorias sujeitas ao regime de retenção antecipada, proveniente de outras unidades de federação. O fato de o fornecedor ter efetuado o pagamento de ICMS-ST sobre tais operações não tem o condão de infirmar a acusação fiscal, em que pese contra o adquirente, pois sua era a obrigação legal de recolher tributo. Não se admite a obrigação tributária de um contribuinte bem a ser adimplida por outro não indicado na lei. Não se pode admitir a compensação entre o imposto que deixou de ser recolhido por um contribuinte com o que foi pago pelo outro. Assim, entendo melhor aplicável ao caso de solução dados ao Código trazido como paradigma pela Fazenda Pública, no sentido de que, sendo sujeito passivo de substituição tributária própria atuada, não lhe aproveita pagamento não feito por terceiro, restando assim aberta a obrigação não adimplida pela hora autuada. Start restabelece integralmente agentes fiscais, afastar a apelação primeira instância em relação às operações promovidas pela Comercial Sul Brasil Limitada e prima importação e exportação. Quanto à exclusão de notas fiscais emitidas pela Golden Distribuidora, listadas aqui no meu voto, e Suzano Papai Sulose, também listada no meu voto, não merece respaldo ou decidido. Como bem observado pela doutora Imputação Fiscal, de fato, as agências não são devidas de acordo com a legislação. Então, transcrevi aqui os dizeres da representação fiscal nesse sentido. O Start mantém a exclusão das agências fiscais relativas às notas fiscais emitidas pela Golden Distribuidora Limitada, números tais e quais, e Suzano Papel e Sulose, números tais e quais. Foi exposto com esse do parcial por meio de ofício, para restabelecer as agências fiscais relativas às notas fiscais emitidas pela Comercial Sul Limitada e prima importação e exportação, e manter o afastamento das agências fiscais relativas às notas fiscais emitidas pela Golden Distribuidora Limitada, números tais e quais, e Suzano Papel e Sulose, números tais e quais. Passo a apreciar o recurso ordinário autuado. No tocante à alegação da não responsabilidade da recorrente substituída pela retenção do pagamento de ICMS-ST, não assiste razão autuada. Conforme exposto no item 1 desse voto, para que a autuada seja desobrigada da antecipação do recolhimento de imposto, é necessário que, haja protocolo ou convênio de estados, o fornecedor possua inscrição estadual como substituto tributário no Estado de São Paulo e haja destaque ICMS-ST, ou haja recolhimento de ICMS-ST por Guia Nacional de Recolhimentos Especiais em nome da autuada. Não havendo situações acima, a autuada não é o substituído tributário, nos termos do artigo 426A do regulamento, de acordo com o explanado no item 1 desse voto. Assim, não é aplicado o artigo 267 do regulamento. Nesse sentido, correta atuação ao fundamentar a agência do artigo 426A do regulamento e não no artigo 267 do regulamento.
No caso bens autos, não há caracterização de qualquer situação a ser apontados, quer pela ausência de protocolo convênio, quer pela ausência de inscrição estadual, como substituto tributário do Estado de São Paulo dos fornecedores, e quer pela ausência de guia nacional de recolhimentos especiais em nome da autuada para cada operação. Start não por aplicação da autuada. Quanto à não aplicação de submissão tributária para partes mecanismos adquiridos pela recorrente em incidentes tais e quais, a matéria foi objeto de recurso de ofício, conforme item desse voto. A correção promovida pelo julgador de primeira instância inclui a menção do item 24, ao invés do item 17, ambos do artigo 313, Z13, para o primeiro artigo, item 17 do regulamento, na causa de unidade do lançamento, nos termos do artigo 13 da Lei 1357. A suma desse título revisou o entendimento quanto à aplicação dos juros para limitar a aplicação deles à taxa Selic. Então, o destaque limita a aplicação de juros à taxa Selic. Pelo exposto, conheço e dou posse ao regulamento de curso ordinário apenas para limitar os juros à taxa Selic. Relativamente ao recurso ordinário do responsável solidário, a autuação limitou-se a expor 2 pontos. Atribuída responsabilidade tributária ao sócio, à época da prática de infração, nos termos do artigo 124, inciso 1 do CTN e artigo 11, inciso 12 do regulamento. A douta interpretação fiscal expõe: todavia, tais alegações não merecem guarita, pois, como bem ponderou a lição recolhida, o solidário é o único sócio da empresa autuada, que se trata de Irene, logo claramente possui interesse comum nas operações em que o ICMS não for recolhido, eis que o resultado financeiro e econômico da empresa lhe é repassado. Nesse sentido, parece-nos que a prova de que teria concorrido para a sonegação fiscal nada mais são que as próprias consultas CADESP e JUSCESP presentes nos autos. Assim, a responsabilidade solidária foi atribuída pelo fato do Sr. Rui Eduardo Taranto ser o sócio da época à época das operações. Não se trata de empresa irregular, de fato, situação em que a responsabilidade do sócio é ilimitada, pois nada disso constam os autos. Entendo que nessa situação, as consultas CADESP e JUSCESP não são suficientes para atribuir a responsabilidade solidária do sócio. Nesse sentido, cito o STJ no RESP 135/91, relatora Eliane Calmon. O interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, artigo 124.1 do CTN, e a efetiva concorrência para a sonegação do imposto, artigo 11, inciso 2 do regulamento, deve ser demonstrada com os fatos praticados pelo sócio ou a seu mando, pois a responsabilidade não é objetiva como exposto acima. Assim, ante a ausência de outras provas, a atribuição da responsabilidade tributária é insubsistente. Pelo exposto, com isso do parcial público funcionário do senhor Rui Eduardo Taranto para excluir a responsabilidade solidária que lhe foi imputada. Só um momento aqui, vou fazer uma pequena correção de um erro aqui de digitação. Muito bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Senhor presidente, com relação ao recurso de ofício, me parece que o doutor seguiu as ponderações da representação fiscal. Realmente, as operações que foram feitas com Minas Gerais, pelo fato de estarem amparadas aí pelo convênio, devem ser excluídas, e as demais operações em que a autuada, teoricamente, teria apresentado guias de recolhimento, não se consegue fazer o exato batimento com relação às notas fiscais e ao imposto que foi recolhido. Então, essas acusações devem ser mantidas. E com relação ao recurso ordinário, em que pese aí o argumento da fiscalização de ser sócio único, a ampla jurisprudência do tribunal considera que realmente só esse fato não é suficiente para atribuir a responsabilidade solidária. Deveria ter sido colocado algum ato de gestão, alguma prova mais robusta no sentido de manter a solidariedade. Então, nós estamos concordando com o voto, senhor presidente. Agradeço, doutor Pedro. O processo ainda está em discussão. Não havendo mais inscritos, vou encerrar os debates.
Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, o recurso original de RT, Distribuidora Nacional de Papéis e Suprimentos CERELI, foi conhecido e parcialmente provito. Recurso ordinário do senhor Rui Eduardo Taranto foi conhecido e provito. Recurso de ofício da Cefaz foi conhecido e parcialmente provito. Com isso, encerramos o processo no dia de hoje. Podemos encerrar a sessão de julgamento dessa primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo, do dia 6 de agosto de 2024. Agradeço a presença de todos e pedir para o Jailson encerrar a gravação.